Imagine isso. Você está sozinho em casa, relaxando após um dia exaustivo, mas não está sozinho de verdade. Alguém te observa, em silêncio, através de uma lente minúscula escondida no canto do quarto. Isso não é um filme de horror fictício, é a realidade aterrorizante que milhares enfrentam todos os dias. Bem-vindo a este vídeo, 3 histórias de terror perturbadoras e reais sobre câmeras escondidas. Eu sou o seu narrador, e hoje vou mergulhar em casos documentados que vão te deixar arrepiado, mas também mais preparado. Ao final, você não só sentirá o frio na espinha, como aprenderá dicas práticas para proteger sua privacidade e evitar se tornar a próxima vítima. Fique ligado, o pesadelo começa agora. Essas não são lendas urbanas ou invenções hollywoodianas, são histórias baseadas em incidentes reais, com vítimas que viram suas vidas virarem de cabeça para baixo. Vamos começar com a primeira, uma invasão sutil em um lugar que deveria ser seguro, transformando uma viagem comum em um terror vigilante. Era uma noite chuvosa de outono em 2018, na agitada cidade de Chicago. Sarah Thompson, uma executiva de marketing de 32 anos vinda de Nova York, havia acabado de pousar no aeroporto O'Hare após um voo atrasado e cansativo. Ela estava na cidade para uma conferência de negócios, o tipo de evento que prometia networking e oportunidades, mas que, na verdade, a deixava exausta só de pensar. Sarah reservara um quarto no Hotel Regency, um estabelecimento de 4 estrelas no centro da cidade, conhecido por sua fachada elegante e quartos confortáveis. Mal sabia ela que, por trás daquela fachada de luxo, espreitava um perigo invisível, algo que transformaria sua estadia em um pesadelo de vigilância constante. Ao chegar ao hotel por volta das 22 horas, Sarah arrastou sua mala pelo lobby iluminado, onde o recepcionista, um homem de meia-idade chamado Mark, a cumprimentou com um sorriso profissional. Bem-vinda ao Regency, Sra. Thompson. Seu quarto é o 512, no 5º andar. Desejo uma ótima estadia. Sarah agradeceu, pegou o cartão-chave e subiu no elevador, ansiosa por um banho quente e uma noite de sono. O quarto era exatamente como nas fotos do site, cama king size com lençóis brancos imaculados, uma escrivaninha moderna, uma TV de tela plana montada na parede e um abajur elegante ao lado da cama. Ela não notou nada fora do comum, por que notaria? Hotéis são lugares de transição, onde as pessoas se sentem seguras o suficiente para baixar a guarda. Sarah desfez as malas rapidamente, pendurando seu terno para a conferência no armário e colocando seus cosméticos no banheiro. Enquanto tomava banho, sentiu um leve desconforto, como se olhos invisíveis a seguissem, mas atribuiu isso ao cansaço do voo. Após o banho, vestiu um pijama confortável e se deitou na cama, navegando no celular para checar e-mails. Foi então que algo chamou sua atenção, um pequeno ponto vermelho piscando fracamente no abajur ao lado da cama. Ela piscou, pensando ser reflexo da luz da rua filtrando pela cortina, mas o ponto persistia, sutil, quase imperceptível. Curiosa, Sarah se aproximou e examinou o abajur. Parecia normal, base preta, cúpula branca, mas ao tocar na base, sentiu uma leve protuberância, como se algo estivesse colado por dentro. Intrigada, Sarah lembrou de um artigo que lera recentemente sobre câmeras escondidas em hotéis. Era uma daquelas matérias sensacionalistas no site da CNN, falando sobre um aumento alarmante de casos de espionagem em acomodações turísticas. De acordo com estatísticas do FBI, mais de 1.500 incidentes de vigilância ilegal foram reportados só naquele ano nos Estados Unidos, muitos envolvendo dispositivos minúsculos vendidos online por menos de $20. Sarah, sempre cautelosa, baixou um app de detecção de câmeras no seu iPhone, um daqueles gratuitos que usam um sensor do celular para identificar lentes refletoras ou sinais de Wi-Fi suspeitos. Ela ativou o app e apontou para o abajur. O dispositivo apitou imediatamente, indicando uma fonte de transmissão ativa. Seu coração acelerou. Com as mãos trêmulas, Sarah desparafusou a base do abajur. Lá estava, uma câmera minúscula, do tamanho de uma moeda, conectada a um transmissor Wi-Fi. O dispositivo era profissional,
com uma lente de alta definição e um microfone embutido, capaz de gravar em Full HD e transmitir ao vivo para qualquer lugar do mundo. Sarah sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quantas horas ela já havia passado ali? Quem a observava? Ela rapidamente desconectou o dispositivo e o embrulhou em uma toalha, como se isso pudesse apagar o que já havia sido visto. Naquela noite, o sono não veio. Sarah trancou a porta com a corrente de segurança e verificou cada canto do quarto, atrás da TV, no detector de fumaça, até no relógio digital na mesa de cabeceira. Nada mais foi encontrado, mas o dano estava feito. Pela manhã, ela desceu ao lobby e confrontou a gerência. Isso é inaceitável. Encontrei uma câmera escondida no meu quarto. O gerente, um homem chamado Robert, pareceu genuinamente chocado, mas Sarah notou um lampejo de desconforto em seus olhos. Ele prometeu investigar e ofereceu um quarto novo, mas Sarah recusou. Ela queria respostas. A polícia foi chamada. Os detetives do Departamento de Polícia de Chicago chegaram rapidamente, coletando a câmera como evidência. Uma análise preliminar revelou que o dispositivo estava conectado a uma rede Wi-Fi privada, não a do hotel, sugerindo que alguém com acesso ao quarto o instalara. As suspeitas recaíram sobre Mark, o recepcionista da noite anterior. Uma busca em seu histórico mostrou que ele tinha um passado problemático, uma acusação anterior por assédio online, arquivada por falta de provas. Mark negou tudo inicialmente, mas quando confrontado com logs de IP que ligavam o transmissor ao seu apartamento próximo, ele desabou. Mark confessou, ele era obcecado por vigilância. Comprará dezenas de câmeras online, em sites como Amazon e AliExpress, onde dispositivos espiões são vendidos disfarçados de detetores de movimento ou babás eletrônicas. Ele as instalava em quartos aleatórios, especialmente aqueles ocupados por mulheres sozinhas, e assistia aos feeds em seu celular durante os turnos noturnos. Sarah não era a primeira vítima. A polícia encontrou gravações de pelo menos 5 outras hóspedes em seu laptop, datando de meses atrás. As imagens eram perturbadoras, mulheres se trocando, dormindo, até conversas privadas ao telefone. Mark vendia algumas dessas gravações em fóruns da Dark Web, ganhando dinheiro extra com o voyeurismo ilegal. O caso ganhou as manchetes. Jornais como o Chicago Tribune publicaram artigos intitulados Pesadelo no Hotel, câmeras escondidas expostas, destacando o crescente problema de espionagem em hotéis. De acordo com um relatório da American Hotel e Lodging Association, incidentes como esse aumentaram 300% nos últimos 5 anos, impulsionados pela acessibilidade de tecnologia barata. Sarah se tornou uma porta-voz involuntária pela privacidade, dando entrevistas para canais como a NBC, onde alertou: "Isso pode acontecer com qualquer um. Eu me sentia segura em um hotel de luxo, mas estava sendo violado o tempo todo." O trauma psicológico foi profundo. Sarah desenvolveu paranoia crônica, checando hotéis obsessivamente em viagens subsequentes. Ela processou o Hotel Regency por negligência, ganhando um acordo de 6 dígitos que usou para fundar uma campanha de conscientização chamada As 100, educando pessoas sobre detecção de câmeras. Especialistas em segurança cibernética, como aqueles da Kaspersky Lab, recomendaram ferramentas como apps de varredura de RF, radiofrequência, e detectores físicos portáteis, que custam cerca de $50 e podem identificar sinais de transmissão. Mas o horror não parou na descoberta. Semanas após o incidente, Sarah começou a receber e-mails anônimos com capturas de tela de suas gravações. Mark tinha cúmplices online que continuavam a disseminar o material. A polícia rastreou os e-mails até um servidor na Rússia, mas a investigação internacional foi lenta. Sarah mudou de endereço, instalou câmeras de segurança em sua própria casa, ironicamente, e começou terapia para lidar com a sensação constante de ser observada. "É como se parte da minha alma tivesse sido roubada", ela disse em uma entrevista ao podcast True Crime Daily. Esse caso real ilustra quão vulneráveis somos em espaços que consideramos privados. Estudos da Electronic Frontier Foundation mostram que mais de 10 milhões de câmeras espiãs são vendidas anualmente globalmente, muitas usadas ilegalmente. Para se proteger, comece com o básico. Ao chegar em um hotel, desligue luzes e use a lanterna do celular para procurar reflexos de lentes.
Apps como o Hidden Camera Detector podem escanear o Wi-Fi por dispositivos suspeitos. Verifique objetos comuns, abajures, detectores de fumaça, carregadores USB e, se algo parecer errado, denuncie imediatamente. A história de Sarah é um lembrete sombrio. Em um mundo conectado, a privacidade é uma ilusão frágil. Mas com conhecimento, você pode lutar de volta. Agora, imagine se o observador não fosse um estranho, mas alguém que você vê todos os dias. Era uma manhã ensolarada de primavera em 2019, em um bairro residencial pacato de Raleigh, Carolina do Norte. Emily Carter, uma professora de ensino médio de 28 anos, vivia sozinha em uma casa térrea alugada, com um quintal pequeno e uma cerca branca que a separava de seus vizinhos. O bairro era o tipo de lugar onde todos se conheciam pelo nome, crianças brincavam na rua e as portas ficavam destrancadas durante o dia. Emily adorava a sensação de comunidade, até o momento em que percebeu que essa proximidade escondia um segredo sinistro. Emily se mudará para Raleigh 2 anos antes, após conseguir um emprego na escola local. Sua casa era modesta, mas aconchegante, uma sala de estar com sofás gastos, uma cozinha com eletrodomésticos antigos e um quarto com uma grande janela que dava para o quintal dos fundos. Do outro lado da cerca vivia Tom Grayson, um homem de 45 anos, divorciado, que trabalhava como técnico de TI freelancer. Tom era o típico vizinho prestativo, ajudava com pequenos consertos, cortava a grama de Emily quando ela estava ocupada e até emprestava ferramentas. Ele parecia um cara normal, sabe? Sempre sorrindo, sempre oferecendo ajuda, Emily diria mais tarde em uma entrevista ao canal local Vral News. Mas, aos poucos, Emily começou a notar coisas estranhas. Primeiro, foram pequenos detalhes, objetos em sua casa que pareciam fora de lugar, um controle remoto na mesa errada, uma cortina levemente desalinhada. Ela atribuía isso à sua própria distração, afinal, trabalhava longas horas corrigindo provas e planejando aulas. Então, começaram os ruídos, estalos leves à noite, como se algo se movesse na varanda dos fundos. Emily checou as fechaduras, mas tudo parecia normal. Ainda assim, a sensação de ser observada crescia, uma pressão constante que a fazia olhar por cima do ombro mesmo dentro de casa. O ponto de virada veio em um sábado de maio. Emily estava no quintal, regando suas plantas, quando notou Tom parado junto à cerca, encarando-a de forma incomumente intensa. "Você já pensou em instalar câmeras de segurança?" ele perguntou, com um tom que parecia casual, mas carregava algo estranho. "Nunca se sabe quem pode estar de olho." Emily riu, desconfortável, e disse que não achava necessário em um bairro tão seguro. Tom apenas sorriu e voltou para sua casa. Aquela interação ficou na cabeça dela, como uma nota dissonante em uma música familiar. Na semana seguinte, Emily recebeu um pacote inesperado na porta, um carregador USB novo, embrulhado em plástico, com um bilhete de Tom. "Vi isso na promoção e pensei em você. Útil para carregar o celular", dizia o bilhete. Emily achou o gesto gentil, mas desnecessário, ela já tinha carregadores suficientes. Ainda assim, conectou o dispositivo em seu quarto, ao lado da cama, onde passava a maior parte do tempo à noite, navegando no celular ou assistindo séries. Mal sabia ela que aquele carregador era a chave para um pesadelo que já estava em andamento. A sensação de desconforto aumentou. Emily começou a notar que sua conexão Wi-Fi estava mais lenta que o normal, com quedas frequentes. Um dia, enquanto tentava resolver o problema, ela abriu as configurações do roteador e viu algo que a fez gelar, um dispositivo desconhecido, rotulado como C_001, conectado à sua rede. Ela não tinha câmeras de segurança. Com o coração disparado, Emily desconectou o dispositivo da rede e começou a procurar respostas. Lembrou-se de um artigo que lera sobre câmeras escondidas disfarçadas em objetos comuns, como carregadores USB ou relógios. Pegou o carregador que Tom havia dado e o examinou de perto. Sob a luz da lanterna do celular, ela viu uma minúscula lente embutida na extremidade, quase invisível a olho nu. O pânico tomou conta. Emily desconectou o carregador e chamou um amigo,
Jake, que entendia de tecnologia. Jake trouxe um detector de RF portátil, comprado online por $40, que varreu o quarto em busca de sinais de transmissão. O dispositivo apitou furiosamente ao se aproximar do carregador. Com uma chave de fenda, Jake abriu o aparelho, revelando uma câmera de alta definição conectada a um transmissor Wi-Fi. "Isso é profissional", ele murmurou. Quem quer que tenha feito isso sabia o que estava fazendo. Emily imediatamente pensou em Tom, o vizinho prestativo, sempre por perto, sempre observando. Ela chamou a polícia. Os oficiais chegaram à casa dela naquela mesma tarde, coletando o carregador como evidência. Uma busca inicial no roteador de Emily revelou que o dispositivo estava enviando dados para um endereço IP registrado no mesmo bairro, na casa de Tom. A polícia obteve um mandado e revistou a propriedade dele. O que encontraram foi pior do que Emily imaginava. No porão de Tom, havia um setup completo de vigilância, 3 monitores, um servidor caseiro e discos rígidos cheios de gravações. As imagens mostravam Emily em momentos privados, trocando de roupa, dormindo, até conversando ao telefone com sua mãe. Algumas gravações datavam de meses, sugerindo que Tom vinha espionando desde que ela se mudou. Tom foi preso na hora. Durante o interrogatório, ele admitiu ter instalado a câmera no carregador, mas alegou que era só curiosidade. A polícia, no entanto, encontrou evidências de que ele compartilhava os vídeos em um fórum online de voyeurismo, onde usuários pagavam em criptomoedas por acesso a feeds ao vivo. Um relatório da Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA, estima que mais de 500 mil dispositivos de espionagem doméstica estão ativos nos Estados Unidos, muitos operados por indivíduos próximos às vítimas, como vizinhos ou colegas de trabalho. O caso de Emily não era isolado, era parte de uma epidemia crescente. O impacto em Emily foi devastador. Ela se mudou do bairro semanas após a prisão de Tom, incapaz de se sentir segura em sua própria casa. "Eu confiava nele", disse ela em uma entrevista ao Raleigh News e Observer. "Ele parecia um amigo, mas estava me tratando como um objeto." Tom foi condenado a 5 anos de prisão por invasão de privacidade e distribuição de material ilícito, mas o trauma de Emily não terminou com o veredicto. Ela começou a sofrer de ansiedade severa, checando janelas e portas obsessivamente e evitando dispositivos conectados à internet. Sua terapeuta a ajudou a criar estratégias para recuperar a sensação de segurança, mas o processo foi lento. O caso ganhou atenção local, com reportagens destacando a facilidade com que qualquer pessoa pode comprar dispositivos espiões online. Plataformas como eBay e AliExpress vendem carregadores com câmeras embutidas por menos de $30, muitas vezes sem qualquer regulamentação. Especialistas em segurança, como os da Norton, recomendam medidas simples para a proteção. Verifique redes Wi-Fi regularmente em busca de dispositivos desconhecidos. Use detectores de RF em casa e cubra câmeras de laptops com fita adesiva. Emily agora usa um aplicativo chamado Thing para monitorar sua rede e carrega um detector portátil em viagens. Essa história real é um alerta. O perigo pode estar ao lado, disfarçado de gentileza. Dados da Electronic Privacy Information Center mostram que 1 em cada 10 casos de vigilância ilegal envolve alguém conhecido da vítima, um vizinho, colega ou até familiar. Para se proteger, comece com o básico. Desconfie de presentes tecnológicos inesperados, inspecione objetos novos com atenção e instale softwares de segurança em sua rede. Emily aprendeu isso da pior forma, mas sua história pode salvar outros. Agora, se você achou que um vizinho era o pior tipo de espião, espere até ouvir o que aconteceu em um Airbnb aparentemente perfeito. Julho de 2021, e a família Martinez, Carlos, 40 anos, sua esposa Ana, 38, e seus 2 filhos, Lucas, 12, e Sofia, 9, estava animada para suas primeiras férias pós-pandemia. Moradores de Miami, Flórida, eles reservaram um Airbnb em Orlando, a poucos minutos dos parques da Disney, para uma semana de diversão em família. A casa parecia perfeita no anúncio, uma vila moderna de 2 andares, com piscina, churrasqueira e uma sala de jogos para as crianças. As avaliações eram estelares,
com 5 estrelas e comentários elogiando a hospitalidade do anfitrião, um homem chamado Derek, descrito como atencioso e disponível. Mas o que os Martinez encontrariam naquela casa não era magia, era um pesadelo de vigilância que chocaria o mundo. A chegada foi tranquila. A vila era tão encantadora quanto nas fotos, paredes brancas, móveis coloridos, e um quintal com palmeiras balançando ao vento. Ana, que organizara a viagem, ficou aliviada ao ver o espaço limpo e bem equipado. As crianças correram para a sala de jogos, onde encontraram uma coleção de brinquedos, um console de videogame e um relógio digital na parede, com números vermelhos brilhando. Carlos, engenheiro de software, notou que a casa tinha Wi-Fi rápido, perfeito para postar fotos no Instagram. Tudo parecia ideal, até a primeira noite. Enquanto desempacotavam, Ana sentiu um desconforto sutil. Talvez fosse o cansaço da viagem de carro, mas algo na casa parecia errado. Ela mencionou isso a Carlos, que brincou: "É só você sentindo a vibe dos parques temáticos." Mas o desconforto persistiu. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Ana ouviu um zumbido baixo vindo da sala de jogos. Pensando ser o ar-condicionado, ela ignorou, mas o som voltou na noite seguinte, acompanhado de um leve piscar no relógio digital. Intrigada, ela mencionou o caso a Carlos, que, como profissional de tecnologia, decidiu investigar. Carlos tinha um hábito: sempre verificava redes Wi-Fi em lugares novos, uma precaução após ler sobre hackers em locações de férias. Ele abriu o app Fing no celular, que lista dispositivos conectados à rede. Além dos celulares da família e do roteador, havia um dispositivo estranho chamado Clock_K_02. O nome o fez gelar, eles não tinham câmeras de segurança declaradas na casa. O anúncio do Airbnb mencionava apenas sensores de movimento externos para segurança, nada sobre câmeras internas. Carlos decidiu agir com calma para não assustar as crianças. Na manhã seguinte, enquanto Ana levava Lucas e Sofia para um café da manhã na cidade, Carlos examinou o relógio digital na sala de jogos. Ele o desmontou com uma chave de fenda que encontrou na garagem. Dentro, escondida atrás do painel de LED, estava uma câmera minúscula, com uma lente de 1080 polegadas e um transmissor Wi-Fi. O dispositivo era sofisticado, projetado para parecer parte do relógio, indetectável a menos que alguém o abrisse. Carlos sentiu o estômago revirar, aquela câmera estava apontada diretamente para o sofá onde as crianças brincavam e dormiam em colchonetes à noite. Furioso, ele checou outros objetos na casa. No quarto principal, encontrou outra câmera, embutida em um detector de fumaça falso no teto, com vista para a cama. No banheiro, um carregador USB ao lado da pia revelou uma terceira lente. 3 câmeras, todas transmitindo ao vivo, capturando cada momento da família. Carlos desconectou os dispositivos e chamou a polícia de Orlando, que chegou em menos de 1 hora. Enquanto isso, Ana voltou com as crianças, e Carlos a levou para fora para explicar a situação. "Nós estávamos sendo filmados, Ana." "O tempo todo," ele disse, a voz tremendo de raiva e medo. A investigação policial revelou uma operação perturbadora. Derek, o anfitrião, era parte de uma rede de vigilância ilegal que operava em várias propriedades Airbnb nos Estados Unidos. A polícia encontrou, no servidor de Derek, mais de 2.000 horas de gravações de hóspedes, famílias, casais, até viajantes solo, em momentos íntimos. As câmeras estavam em 12 propriedades que ele gerenciava, de Orlando a Miami, todas listadas como Super Host no Airbnb. As gravações eram vendidas em sites da Dark Web, onde compradores pagavam até $500 por acesso a feeds ao vivo. Um relatório da Interpol, citado pela BBC, revelou que o mercado de vídeos voyeuristas movimenta milhões anualmente, com dispositivos espiões disponíveis em sites como Amazon por menos de $25. O caso dos Martinez explodiu na mídia. O New York Times publicou um artigo intitulado "O lado sombrio do Airbnb, câmeras escondidas e a perda da privacidade", destacando como a plataforma, apesar de suas políticas, falhava em fiscalizar anfitriões. O Airbnb baniu Derek permanentemente e emitiu um comunicado prometendo reembolsos e suporte às vítimas, mas o dano estava feito.
A família processou a empresa por negligência, juntando-se a uma ação coletiva que incluía outras vítimas descobertas na investigação. O processo resultou em um acordo de 10 milhões de dólares, mas para Ana, o dinheiro não apagava o trauma. Eu me sentia violada, como se nossa família tivesse sido exposta ao mundo, ela disse ao canal Vez 2 News. O impacto psicológico foi especialmente duro para as crianças. Sofia, de 9 anos, começou a ter pesadelos, perguntando se alguém ainda estava olhando. Lucas, que adorava tecnologia, perdeu o interesse em videogames, associando-os à sala de jogos onde foram vigiados. A família cortou a viagem e voltou para Miami, onde Carlos instalou um sistema de segurança robusto em casa, incluindo bloqueadores de sinal Wi-Fi para evitar invasões futuras. Ana começou a pesquisar obsessivamente sobre privacidade digital, compartilhando dicas em um blog chamado Safe Skies, onde alertava outros viajantes. Especialistas em segurança, como os da Consumer Reports, recomendaram medidas práticas após o caso. Antes de se instalar em um Airbnb, verifique avaliações por menções a dispositivos estranhos, use apps como Hidden Camera Detector para escanear por lentes, e inspecione objetos como relógios, detectores de fumaça e carregadores. Um estudo da Privacy International revelou que 1 em cada 5 locações de curta temporada nos Estados Unidos teve relatos de vigilância ilegal entre 2019 e 2021. Um número alarmante que reflete a facilidade de acesso a tecnologias espiãs. O caso de Derek não terminou com sua prisão. Meses após o escândalo, os Martinez receberam e-mails anônimos com trechos de suas gravações, enviados de servidores criptografados na Europa. A polícia acredita que cúmplices de Derek continuaram a lucrar com os vídeos, dificultando o rastreamento. Carlos contratou uma empresa de cibersegurança para monitorar a Dark Web, mas a sensação de vulnerabilidade permaneceu. Você acha que está seguro em um lugar feito para relaxar, mas não está, disse ele em um documentário da Netflix sobre crimes digitais. Essa história real é um alerta para todos nós. A privacidade em locações temporárias é frágil, e anfitriões mal-intencionados podem explorar isso com tecnologia acessível. Para se proteger, siga estas dicas. Cheque dispositivos com detectores de RF, disponíveis por cerca de $50. Leia avaliações detalhadamente e, se possível, traga seu próprio roteador portátil para evitar redes comprometidas. A experiência dos Martinez nos ensina que até as férias dos sonhos podem esconder um voyeur. E agora, vamos refletir sobre tudo isso. Essas 3 histórias, a câmera no quarto de hotel de Sarah, a invasão doméstica de Emily por um vizinho, e o pesadelo da família Martinez em um Airbnb, não são apenas contos de terror para te manter acordado à noite. Elas são reais, documentadas, e mostram uma verdade perturbadora. No mundo de hoje, câmeras escondidas estão em toda parte, escondidas em objetos comuns, operadas por estranhos, vizinhos, até anfitriões confiáveis. Cada caso revelou como a tecnologia, tão acessível e barata, pode transformar santuários em armadilhas de vigilância. Mas, mais importante, essas histórias nos ensinam a lutar contra essa ameaça. Você aprendeu com Sarah a usar apps de detecção, como o Hidden Camera Detector, para varrer hotéis antes de se instalar. Com Emily, viu a importância de monitorar sua rede Wi-Fi com ferramentas como Ping e desconfiar de presentes tecnológicos inesperados. E com os Martinez, descobriu que até um Airbnb 5 estrelas pode esconder segredos. Sempre cheque relógios, detectores de fumaça e carregadores. Especialistas em privacidade, como os da Electronic Frontier Foundation, alertam: mais de 10 milhões de dispositivos espiões são vendidos anualmente, muitos usados ilegalmente. Proteger-se é essencial, e agora você tem o conhecimento para isso. Este vídeo não foi só sobre sustos, foi sobre empoderamento. Ao assistir, você ganhou ferramentas práticas para proteger sua privacidade e evitar se tornar a próxima vítima. Verifique objetos com lanternas, use detectores de RF baratos, disponíveis por $40 a $50, e fique atento a sinais de comportamento estranho, como perguntas invasivas de anfitriões ou vizinhos. A privacidade é um luxo frágil, mas com vigilância, você pode recuperá-la. Agora, queremos ouvir de você. Já sentiu que estava sendo observado? Encontrou algo suspeito em um hotel ou aluguel?
Compartilhe sua história nos comentários, sua experiência pode alertar outros. Se este vídeo te fez pensar 2 vezes antes de se instalar em um quarto, dê um like e se inscreva para mais histórias reais que misturam terror e lições de vida. Aperte o sininho para não perder nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando os segredos mais sombrios do mundo real. Obrigado por assistir e, da próxima vez que entrar em um quarto, cuidado com o que pode estar te observando.